Sermão do Monte, capítulo 34, parte 5. Quando orares. Confrontado pela exigência de adquirir um terreno em uma região aparentemente condenada a ficar desolada, Jeremias não era capaz de entender tal requisito, pois parecia haver em tudo aquilo um tremendo equívoco. Não obstante, não se precipitou na presença de Deus quanto a essa questão. Antes, começou a sua oração mediante um ato de adoração ao Senhor. E assim também se pode ver no tocante às orações registradas nas Escrituras Sagradas. De fato, isso é verificável até mesmo na grande oração sumo sacerdotal do próprio Senhor Jesus, narrada em João 17. E você também deve estar lembrado do que disse Paulo ao escrever aos crentes de Filipenses. Disse ele: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Capítulo 4, versículo 6. Essa é a sequência correta. Sempre devemos começar com uma invocação, antes de apresentarmos nossa primeira petição. E no caso da oração do Pai Nosso, isso nos é ensinado de uma vez por todas, com o máximo de certeza e perfeição, pois se trata de uma oração modelo. Seria preciso muito espaço para que eu expusesse como é significativo o sentido dessa afirmação. Pai Nosso. Entretanto, desejo expressá-lo como segue, isto é, de uma forma que pode parecer dogmática. Somente aqueles que são crentes autênticos no Senhor Jesus Cristo é que podem dizer Pai Nosso. Somente as pessoas para quem foram dirigidas bem-aventuranças é que podem dizer com qualquer grau de confiança Pai Nosso. Ora, estou cônscio de que essa não é uma doutrina muito popular nesses nossos dias, mas essa é a doutrina ensinada na Bíblia. O mundo atual acredita na paternidade universal de Deus e também na fraternidade universal dos homens. Entretanto, tal ensino não é encontrado na Bíblia. Foi o próprio Senhor que declarou para certos judeus religiosos que eles eram do diabo, que é vosso pai. João capítulo 8, versículo 44. E não filhos de Abraão, nem filhos de Deus. Somente aqueles que o receberam é que ele deu o direito, a autoridade de tornarem-se filhos de Deus. Ver João capítulo 1, versículo 12. Alguém, contudo, poderia dizer que quis dizer Paulo, no entanto, ao declarar: porque dele também somos geração. Atos capítulo 17, versículo 28. Paulo, por acaso, não quis dizer que todos somos filhos de Deus e que Ele é o Pai universal? Pois bem, se você analisar essa passagem, descobrirá que Paulo referia-se em Atos 17 a Deus como Criador de todas as coisas e de todas as nações, e que nesse sentido Deus concedeu a vida e o ser a todos os que vivem nesse mundo. Entretanto, essa não é a definição de Deus como Pai no sentido que Paulo a usa a algures, aludindo aos crentes, e nem no sentido que nosso Senhor mesmo usou esse conceito, conforme já temos visto. A Bíblia estabelece claríssima distinção entre aqueles que pertencem a Deus e aqueles que não lhe pertencem. Pode-se perceber isso na oração sumo sacerdotal de Jesus, em João 17, onde ele disse:
É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Versículo 9. Trata-se de uma distinção absoluta e total. Somente aqueles que estão no Senhor Jesus Cristo são verdadeiros filhos de Deus. O crente tornou-se filho de Deus somente através da adoção. Na verdade, todos nascemos filhos da ira. Efésios capítulo 2, versículo 3. Filhos do diabo. João capítulo 8, versículo 44. E filhos do mundo. Lucas capítulo 16, versículo 8. E precisamos ser arrebatados espiritualmente desse reino da maldade para que nos tornemos filhos de Deus. Se verdadeiramente confiarmos no Senhor Jesus Cristo, então teremos sido adotados na família de Deus e também recebemos o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. O homem mundano não gosta dessa doutrina. Prefere dizer que todos somos filhos de Deus e, no entanto, no coração ele nutre o ódio a Deus e, quando desesperado, mesmo que chegue a orar, não tem confiança de que está falando com seu Pai Celeste. Pelo contrário, sente que Deus é alguém que se declarou adversário seu. Fala sobre a paternidade de Deus, mas não recebeu o Espírito de adoção. Somente aquele que é de Cristo é que conhece esse fato. Portanto, quando nosso Senhor disse Pai Nosso, obviamente estava pensando nos crentes, e é por esse motivo que insisto que essa oração do Pai Nosso é uma oração cristã. Um homem pode proferir com os lábios as palavras Pai Nosso, mas a pergunta que se impõe é esta: acredita ele nisso? E tem experiência real com esse fato? A prova final da profissão de fé de cada indivíduo é que ele possa dizer com confiança e absoluta certeza: meu Pai, meu Deus. Deus é seu Deus? Você realmente o conhece como seu Pai? E quando você se aproxima dele em oração, você tem o senso de que está se acercando do seu Pai Celeste? É por aí que devemos começar a orar, conforme nos instrui nosso Senhor, isto é, devemos perceber que nos temos tornado filhos de Deus por causa daquilo que Ele fez em nosso favor, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Essa é a ideia implícita nesse ensino de Cristo. Ele sugere e antecipa tudo quanto estava prestes a realizar em nosso benefício, tudo quanto Ele estava preparado para tornar possível para os que lhes pertencem. Quando Jesus assim falou, eles ainda não entendiam essas coisas. Não obstante, Jesus afirmou que é dessa maneira que convém orar. É assim que eu oro, é assim que você deve orar. Notemos, entretanto, que logo em seguida Jesus acrescenta: que estás nos céus. Temos aqui, pois, um conceito admirável: Pai nosso que estás nos céus. Essas duas frases, que Deus é Pai e que Ele está nos céus, sempre devem ser consideradas conjuntamente. E isso pela seguinte excelente razão: nossas ideias de paternidade se tornaram bastante aviltadas e, em consequência, exigem constante correção. Você já observou quão frequentemente o apóstolo Paulo, em suas epístolas, usou uma determinada expressão? Ele fala sobre o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão é muito significativa. Simplesmente chama a nossa atenção para aquilo que o Senhor frisava nessa altura: Pai Nosso.